A graça e paz do nosso Deus, a esse povo lindo, maravilhoso de Aba, estamos aqui reunidos para continuar com o nosso culto de louvor e adoração. Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. E gostaria de compartilhar com vocês um assunto que a gente já tem falado aqui, dando continuidade. Nós estamos falando de esperança. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado em nossos corações, tem feito um preparo para esses tempos que nós estamos passando agora, ultimamente. Nós temos acompanhado todos os estudos da palavra, as pregações, e nós temos visto que o nosso Deus, através do Teu Santo Espírito, Ele vem revelando, nos preparando, nos fortalecendo, para que esses tempos sejam tempos mais amenos, mais arrefecidos pelas circunstâncias e pelas questões que nós estamos sendo impactados, que vêm do mundo. Esse texto que nós vamos compartilhar hoje está em Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pai querido, graças te damos, porque o Senhor nos permite compartilhar de tão grande verdade, para que as nossas vidas sejam edificadas. Então nós nos chegamos a Ti, Pai, clamando para que Tu mesmo santifique o Teu nome em cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É um texto muito rico, que fala de verdades práticas, coisas que vêm nos ensinar a enfrentar o nosso dia a dia, aliando o sofrimento, as dificuldades, com a firmeza da fé, com o momento onde nós podemos colocar diante de Deus todas as nossas aflições. Um texto que fala de alegria nas provações. Muito difícil a gente conversar entre irmãos, irmãs e até mesmo pessoas que ainda não conhecem a palavra, e falar de alegria em momentos difíceis. Confesso para vocês que esse texto aqui, semana passada, nós celebramos o casamento do meu filho, Fernando. E ele pediu para que eu celebrasse o casamento dele, e eu sempre converso com os noivos antes da celebração e troco uma ideia a respeito de que texto fala aos corações dos dois. Qual é o versículo, qual é o contexto da palavra que Deus tem trabalhado na vida do casal? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido um casal de noivos pedir para falar um texto desse num casamento. Normalmente, o casamento, os noivos pedem 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, né? Ou então, quando é mais arrojado, fala de Efésios, né? Mulheres, sede submissas, maridos, amai as vossas esposas, 1 Pedro. Mas um texto que fala de dificuldade, de provação, um texto que fala de perseverança, eu confesso que eu fiquei admirado, mas a partir dali Deus começou a falar no meu coração a respeito desse momento
que com certeza Tiago também passou por isso, pela ação do Espírito Santo, pela revelação do Espírito, ele veio escrever e deixar isso registrado na Bíblia para que a gente hoje pudéssemos estar aqui hoje compartilhando dessa palavra. Quando nós falamos em casamento, que é o contexto que eu acabei de relatar para vocês, você fala, nossa, o casal está se casando, agora início de relacionamento, lua de mel, tudo é fácil, ganha um monte de presente, né? Não tem nenhum conflito, não tem nenhum problema, nenhuma tribulação. Por que a gente vai falar nisso num momento desse? Mas eu percebi, meus amados, estudando melhor a palavra, orando e pedindo ao Senhor a revelação para a gente poder compartilhar esse texto aqui hoje, eu vi que não tem ninguém especial e nenhum momento especial da nossa vida onde nós não passemos por provações. Não há. Porque esse é o formato de Deus para trabalhar no coração de cada um de nós. Jesus, ele não diz assim, olha gente, vocês creiam em mim, vocês vão nascer de novo, vocês vão morrer pela fé, e vão ressuscitar, e aí então vocês vão ganhar uma nova vida, e essa vida vai ser maravilhosa, sem problema, vocês vão ter tudo que vocês precisarem, não tem nem dor de cabeça, não tem nem dificuldade. Não, não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, ele garantiu que nós seríamos perseguidos. Ele garantiu, olha, vocês vão ser perseguidos. Não tem vida fácil. Ser cristão é olhar para Jesus. É relacionamento vertical. O horizontal não muda. É isso aqui mesmo. O que muda é Cristo em nós. É o nosso coração que muda. As circunstâncias não mudam. É o nosso coração que Deus vai trabalhar nele. Nascer de novo não é automaticamente uma forma de se obter um passaporte carimbado para uma vida sem provações e tribulações. Segundo Tiago, o comportamento adequado para quando essas vierem é ter toda a alegria. Ele é bem enfático. Ele não fala, não é para vocês ficarem alegres, é para vocês terem toda a alegria. Que não é uma reação emocional, mas uma avaliação inteligente e deliberada da situação, de acordo com a perspectiva de Deus. Encarando as provações como uma forma de crescimento moral e espiritual. Não regozijamos nas tentações em si, mas em seus possíveis resultados. A palavra provação contém a ideia de provar a autenticidade. As provações devem servir como uma disciplina para purificar a fé das impurezas, afastando o que é falso. A perseverança não é uma resignação passiva às circunstâncias adversas, mas uma firmeza positiva que resiste bravamente. Explicando melhor o versículo, esse texto que eu li para vocês aqui. Tanto não é um passaporte carimbado, tanto não é uma garantia de que nós não teríamos problemas, que em João, capítulo 15, verso 20, o próprio Jesus, ele diz assim, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós, outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E aqui eu faço um parênteses para a gente ver qual é a nossa palavra. Jesus disse, olha, se guardaram a minha palavra, vocês sendo meus discípulos, e aqui eu quero incluir todos que são nascidos de novo, que fazem parte da família de Deus, que somos discípulos de Deus, porque assim a palavra diz em João. Se somos discípulos de Deus, o que a gente fala está sendo guardado, a palavra que nós proferimos está sendo útil, está sendo uma semente no coração daqueles que ainda não conhecem o Evangelho? É preciso que a gente faça uma avaliação se nós estamos aproveitando esses tempos de dificuldades
o qual nós estamos vivendo aqui, aproveitando esses tempos para que o Evangelho seja mais e mais disseminados, para que as nossas vidas sejam uma vida transparente, a demonstrar a vida de Cristo. Se as pessoas estão olhando para a nossa vida e vendo Cristo em nós, qual é a nossa reação diante das adversidades, diante das provações, né? E esse exemplo de Jesus, que garante que todos os cristãos serão perseguidos, ele não está dizendo, olha, talvez vocês serão perseguidos. Não, ele garante, olha, seremos perseguidos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro. Os cristãos serão perseguidos. Então, meus amados, nós devemos enxergar essas provações de Deus como tijolos de uma obra sendo construídos. Porque todos os dias nós temos dificuldades. Hoje de manhã o nosso irmão Fernando fez um estudo da palavra, uma pregação, onde ele falou das dificuldades que nós estamos tendo nos nossos relacionamentos. Se a gente olhar para as dificuldades nos nossos relacionamentos como coisas ruins, que não são de Deus, nós vamos acabar de destruir os relacionamentos. Nós vamos partir para divórcio, nós vamos partir para separação, nós vamos partir para agressão e ofensas desnecessárias. Mas se nós olharmos para aquelas provações, aquelas tribulações, como um agir de Deus, querendo nos fortalecer e nos ensinar para que a gente possa aprender em meio a elas, a olhar para Jesus, olhar para Deus e ver que Ele tem um propósito naquilo e o propósito dEle é de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Se a gente tiver uma outra perspectiva para as tribulações, nós vamos ter não um divórcio, mas nós vamos ter um fortalecimento no casal, no casamento, na família, ou qualquer que seja o nosso relacionamento. Nós precisamos orar diariamente, meus amados, e pedir a Deus para que os nossos olhos não fujam da pessoa de Cristo. Que os nossos olhos não fiquem olhando para o outro, ao invés de olhar para o Senhor. Essa perspectiva carece de fé, carece de crer. Todos nós enfrentamos essas dificuldades, eu vou enumerar alguns aqui, né? O estresse no trabalho, por exemplo, é uma dificuldade que a maioria, se não todos nós já tivemos, né? Conflitos familiares, contratempos no casamento, e todo tipo de tragédia, de desastre, né, que vem acontecer, coisas que nós não estamos esperando que podem acontecer. Nós oramos aqui agora há pouco, muitos amados, muitos conhecidos, muitos amigos que estão com problema de saúde. Muitas pessoas que estão precisando de cuidado. Pessoas que estão precisando de serem cuidadas e não sabem como fazer, porque o orgulho não deixa. Pessoas que estão precisando, necessitadas muitas vezes de alimento, de uma cesta básica, mas o orgulho é tão grande que ela chega
aqui ou em qualquer lugar onde se é oferecido ajuda e diz, eu não preciso, por orgulho. E Deus está querendo tratar com essa pessoa na sua necessidade. Esses dias eu estava conversando com o irmão que estava com um problema grave. Ele falou, você sabe quando você chega no fundo do poço? E aí você descobre que tem uma tampa que você abre e tem mais fundo ainda. Quem não tem problemas, quem não tem provações? E agora, se nós vamos olhar as provações como uma ação do diabo, uma ação de Satanás, nós vamos passar a nossa vida sofrendo e olhando para uma solução que nós mesmos vamos querer fazer ou querer tomar, sendo que Deus está dizendo, olha para mim, eu tenho a solução para a sua vida, eu tenho a solução para o teu trabalho, eu tenho a solução para o teu casamento, eu tenho a solução para o teu relacionamento com seus filhos. Esse problema que você tem aí, Deus está dizendo, para mim não é nada. Só que eu quero o teu coração. Eu não quero apenas resolver o teu problema. Muita gente está com câncer, está em estado terminal de câncer, e ora e pede cura para Deus. E Deus pode curar aquele que não acredita, que não crê? Pode curar aquele que ainda não é nascido de novo de câncer? Pode. Mas não basta ser curado do câncer, tem que ser nascido de novo. Porque senão vai curado para o inferno. A primeira coisa que nós devemos buscar, meus amados, é a pessoa de Cristo Jesus e a sua salvação por meio da fé. Essa é a primeira coisa que nós devemos buscar. E depois, o resto, Deus vai com certeza prover todas as nossas necessidades. Então, aquele motivo de toda alegria nas provações é que é mudança de paradigma, mudança de olhar. Nós não vamos ficar olhando para o problema, nós vamos olhar para a solução do problema. E não para o problema. E aí sim nós vamos ter toda a alegria. Porque esse problema eu sei que é para o meu aprendizado. É porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa errada, o meu Senhor está me dizendo, olha, você está no caminho errado. Muitas vezes nós estamos em pecado. Muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pecado é não crer. Um dos conceitos de pecado é não crer na palavra de Deus. Então muitas vezes nós não estamos crendo no poder de Deus para resolver os problemas da nossa vida. E aí nós ficamos sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. E sem alegria, e sem perseverança, e sem mudança de vida. O conceito da fé está na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé são duas coisas. A certeza daquilo que a gente não vê. Desculpa, a certeza daquilo que a gente espera. Eu espero e eu tenho certeza daquilo que eu espero. E a convicção do que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai operar. Isso é fé, é uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente vivesse neste mundo aqui, com esperança. Para que a gente vivesse aqui neste mundo, crendo na sua palavra. A fé que nos foi outorgada por meio da bendita pessoa de Jesus Cristo, é uma ferramenta que necessitamos e usamos somente enquanto estivermos aqui neste mundo. Por que eu queria dizer isso para vocês? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que são nascidos de novo,
que professam a palavra de Deus, mas não pregam o Evangelho, não fala de Jesus, não ajuda o próximo, não põe a mão no bolso, porque acha que vai fazer falta, acha que Deus não tem poder para suprir o seu dinheiro. E essa pessoa está esperando para pregar o Evangelho lá no céu. Então, eu quero dizer para vocês que lá no céu não vai ter mais nenhuma dúvida, porque nós já vamos estar diante do Senhor. E quem estiver no céu já está evangelizado. Então você não precisa esperar para pregar o Evangelho no céu. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que testemunhar Jesus, nós temos que resplandecer a vida de Cristo aqui, gente, e agora, não é depois de morto. Alguém já olhou para você e falou assim, nossa, eu queria ter uma vida igual à sua, eu queria ter um descanso igual ao seu, eu queria ter uma família ajustada, uma família harmoniosa igual à sua. Eu queria ter um semblante de tranquilidade igual a esse seu. Alguém já disse isso para você? E mais adiante ainda, nós podemos dizer que alguém pode chegar para você e olhar para você e dizer assim, nossa, você é tão parecido ou parecida com Jesus Cristo. Olha só. Aqui nesse mundo, nós estamos num processo de crescimento. A Bíblia fala que nós vamos crescendo à estatura do varão perfeito. Mas dia a dia, nós podemos morrer com 120 anos que nós vamos estar crescendo ainda. Mas se parecer com Cristo, olhar para o necessitado, cuidar do irmão, da irmã que precisa, falar da palavra, largar tudo para orar com a pessoa que está precisando num hospital, na sua casa. Colocar a mão no bolso e ajudar o irmão ou a irmã que precisa. Viver aqui neste mundo, meus amados, é um desafio para o cristão. Mas é um desafio que precisa aparecer. Não é um desafio que vai ficar escondido. Romanos 5, de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Por intermédio de quem que nós tivemos acesso a essa fé? Por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E essa fé que nos foi outorgada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar firmes nela. E essa firmeza da nossa fé é para que a glória seja de Deus. E aí ele vai dizer, Paulo, aos Romanos, que nós devemos nos gloriar onde? Nas tribulações. Para o mundo, isso é loucura. Uma pessoa ficar alegre nas tribulações, uma pessoa se gloriar nas tribulações, para o mundo, é loucura. Mas a palavra de Deus é loucura para o mundo. Mas para nós, é o poder de Deus. Para nós que cremos, é o poder de Deus. Para nos livrar das tribulações, para nos livrar dos problemas, para trazer para nós o descanso no nosso coração, apesar das circunstâncias.
E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem foram justificados e assim podem se alegrar. Contudo, não é uma graça, não é uma alegria efêmera. É algo concreto. A palavra de Deus diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O que quer dizer isso, meus amados? Em 1 Pedro 5, 8 e 9, o que diz a palavra? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Por que nós devemos ser sóbrios e vigilantes? As tentações, meus amados, estão à nossa volta. O diabo anda ao derredor. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes, sermos racionais com relação a essas provações, a essas tribulações que nós temos. Fazer tudo o que é necessário. Tomar todas as precauções. Tomar todas as atitudes que precisamos tomar a fim de não correr risco, mas ao mesmo tempo firmados na fé, crendo que é o nosso Senhor que faz, crendo que é o nosso Deus que tem cuidado de nós, crendo que é Ele que impulsiona cada um de nós a fazer aquilo que Ele mesmo determina. Os sofrimentos, as provações e as tribulações estão aí. Estão presentes no nosso dia a dia. Isso ninguém pode negar. Muito menos desprezar, minimizar ou invalidar as provações do irmão. Vocês já observaram que tem gente que quando ouve alguém compartilhar uma tribulação, meu irmão, eu digo para você, hoje eu estou com uma dor de cabeça terrível. E o irmão diz assim, mas você não sabe o que eu passei essa noite. A minha dor de cabeça foi muito maior que a sua. Tive uma enxaqueca que quase me matou. Meu irmão, eu estou com um problema lá na minha casa, com a minha família. Eu estou com uma dificuldade com meu filho. Rapaz, não fala em dificuldade para mim, não. Você não sabe como é que está lá na minha casa. Então isso, gente, não é de Deus. Porque o acolher o sofrimento do irmão, o validar o sofrimento do irmão, a circunstância do irmão, é coisa de Deus. Quando as pessoas chegavam para Jesus e diziam, olha, eu tenho uma necessidade, eu estou doente, eu estou cego, eu estou com problema de saúde, Jesus não dizia, olha, ou minha casa está chovendo dentro, Jesus podia dizer, e eu que não tenho casa? Né? A tua casa está chovendo dentro? Eu não tenho casa. Mas era isso que ele fazia? Não. Jesus resolvia o problema. Ele resolvia o problema. Apesar dele saber que o único... Por que ele fez isso? Porque ele acolheu o sofrimento das pessoas. Ele também era um homem. Ele sabia o que era padecer. Ele sabia o que era necessidade. E por isso ele fazia. Agora nós nos achamos acima de Cristo, né? Nós não precisamos ajudar ninguém. Meus amados, o ajudar e ser ajudado faz parte do cristão, da vida do cristão. E aí então eu quero falar da parte final, quase final desse versículo de Tiago, de 2 a 4, que ele fala assim, quando não consideramos e negamos as provações, e não crescemos e nem aprendemos com elas, a nossa ação não está completa. E Tiago fala
que nós devemos ter toda a alegria nas provações, e ao final, a perseverança que nós vamos ter, ela deve ter uma ação completa. A perseverança não basta ser só da boca para fora. Não, eu estou firme aqui. Eu sou perseverante. Mas e a ação? E a atitude? E essa ação completa, de que Tiago fala aqui, ela vem de uma fé verdadeira. Porém, de fato, a fé verdadeira é sobrenatural e é provada por mudanças e transformações. Meu amigo, se você fala que é nascido de novo e não teve nenhuma mudança na sua vida, pensa bem. O nascido de novo tem mudança de vida. Esse texto que o pastor Eric chamou aqui de 2 Coríntios 4, no verso 10, ele diz assim, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Manifestação da vida de Cristo é transformação, é mudança. Não tem como eu dizer que Cristo é minha vida, se Ele não é a minha vida. Ou Ele é a minha vida, ou eu não sou de Cristo. A mudança, a transformação que a fé vem proporcionar em cada um de nós é algo sobrenatural. É algo que o mundo tem que ver. O nosso comportamento tem que mudar. Ações e atitudes desconexas da manifestação da vida de Cristo e da experiência espiritual genuína não significa fé operante. Eu faço uma coisa e o meu coração diz outra. Ou o contrário. Isso nós chamamos de atitudes desconexas aqui no estudo. Não significa fé operante, mas sim pode significar um desejo da carne de parecer o que não é. Isso é muito comum às pessoas que ajudam quando estão diante de plateia. Mas quando está sozinha, nem olha. Quando tem alguém para me avaliar, isso acontece muito. Quando alguém está cuidando de uma criança, e a criança começa a chorar e o pai e a mãe estão longe. Aí vai perdendo a paciência, porque a criança não para de chorar, mas quando a mãe e o pai vão chegando perto, muda até o semblante da pessoa que está cuidando. Isso acontece muito com criança. Então você fazer o bem, você ter uma fé operante que vai desembocar nas suas atitudes, mas para que você seja reconhecido aqui, você já está tendo o seu pagamento. A palavra de Deus diz que você já está sendo reconhecido, não precisa mais. Mas aquilo que está no coração não precisa de plateia. Se Deus vem transformar a nossa vida a partir do nosso coração, trocando o coração de pedra por um coração de carne, e isso vai refletir na transformação da nossa vida, não importa onde você esteja, não importa com quem nós estejamos, não importa quem está vendo, quem não está vendo, importa que é para a glória de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer, olha, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Um exemplo que nós temos na Bíblia de fé operante é o exemplo de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó foi tentado por Satanás, seu gado foi roubado, seus servos foram mortos,
a calamidade atingiu seus filhos, ele teve feridas doloridas por todo o corpo. E por fim a sua esposa riu dele. E lhe pediu, renuncie a esse Deus e morre. Olha só. Tem vida pior, tem coisa pior para acontecer com uma pessoa? Quando enfrentou essas desgraças todas, ele suportou a dor. Não só em seu corpo, mas em seu espírito. Jó teve uma dor em seu espírito. Porque ele começou a questionar dentro dele. Ele começou a questionar a sua fé. Ele começou a ter algumas situações que ele não acreditava que Deus estava proporcionando aquilo. Mas no verso 21 do capítulo 1 de Jó, que vai dizer que ele não se queixou, apesar de ter acontecido todas essas tribulações, toda essa desgraça na vida de Jó, o que ele diz lá no verso 21? E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando nós ganharmos essa perspectiva das tribulações da nossa vida, não dando nenhuma importância para as coisas, nenhuma importância para o nosso conforto, nenhuma importância para a nossa saúde, nenhuma importância para os nossos bens, mas olhando para o Senhor e encarando todas as provações como a construção de Deus na nossa vida para um mundo melhor, para a eternidade, não para esse mundo aqui. Porque Deus está construindo em nós um homem e uma mulher para a eternidade. Deus não está construindo em nós algo, uma pessoa que vai viver tranquilamente aqui, confortavelmente, né? Uma pessoa que vai ficar aqui sem problemas. Não é isso que Ele quer. Ele está construindo em nós uma pessoa que vai viver a eternidade e de quebra aqui neste mundo, vai testemunhar a vida de Cristo. E essa fala de Jó é muito impactante. E assim como foi com Jó, pode ser com cada um de nós. Outro caso que nós temos na Bíblia, na cura do jovem possesso, quando o pai do jovem disse a Jesus, está em Marcos 9, 23. O pai do jovem que estava lá possuído e tal, e aí ele disse assim, se podes, se o Senhor pode, já pensou, ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor pode, cura meu filho. Jesus podia dizer assim, olha, se você não está crendo, né, você está colocando em dúvida se eu posso ou não, mas o que Jesus respondeu? Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão e minha irmã, se você crê no poder de Deus, se você crê que é nascido de novo, se você crê que Cristo é a sua vida, Cristo está dizendo para você e para mim, tudo é possível se você crê. Inclusive aquilo que você pede e que Ele não concede, mas que como eu creio que é melhor para mim a vontade dEle do que a minha, então que faça a vontade dEle. E aí eu me alegro na vontade dEle e não na minha. E tudo é possível a você e a mim que cremos. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila. No mundo, segundo Cristo disse aos seus discípulos, nós teríamos muitas aflições. João 16, de 31 a 33. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito
para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, Jesus está dizendo, olha, você pode ter paz. Você vai ter aflição, mas você pode ter paz. E de onde vem a sua paz? A sua paz está nele, a minha paz está nele. E de onde ela vem? Dele. Firmado na rocha que é Cristo. Crendo na palavra de Deus. Crendo na vida transformada de Cristo. Crendo que mesmo que a minha oração, o meu pedido seja diferente do dele, eu terei paz. Porque é dele que vem a minha paz. E ele não garantiu tranquilidade. Ele ainda diz, no mundo tereis aflições. Né? Aquele que crê está firmado em Cristo. Em outro momento, em Mateus 11, de 28 a 30, falando ainda de descanso, falando ainda de aflições, de tribulações, de problemas. Muitas vezes a gente tem o hábito de murmurar, de reclamar de problemas, mas aí nesse texto de Mateus 11, 28 a 30, ele vem trazer novamente uma tranquilidade para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, aleluia. Vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, se você está com problema, busque a Cristo. Vá até os braços de Cristo. As provações e as tribulações têm que ser encaradas no caminhar com Cristo com alegria e perseverança, não com reclamação, não com murmuração. O Senhor não está fazendo a minha vontade. O Senhor não está atendendo a minha oração do jeito que eu pedi. Não é assim. Não é assim. É com alegria e perseverança. Por quê? Porque elas servem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Não é Deus que muda, somos nós que mudamos através dele. Ele não muda o modo dele agir, o propósito dele na sua vida e na minha vida. Ele muda você, para você conhecê-lo mais, para você depender mais, para você ser mais submisso, para você ter a revelação do Espírito Santo e você se alegrar na vontade dele. Essa é a mudança que Deus faz na nossa vida. Filipenses 1, 21 e 22. Paulo, já no final da sua jornada, passando por todas as tribulações, prisões, dificuldades, ele vai dizer nesse texto que o viver é Cristo. É algo que nós devemos aprender, é algo que nós devemos colocar na nossa vida, compreender como uma verdade a ser vivida. O que diz o texto lá, minha irmã? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Viver é Cristo. Vamos aprender isso. Viver provações, viver tribulações, ter perseverança, ter alegria nas tribulações. Viver é Cristo. Se a minha vida é Cristo, se a sua vida, meu irmão e minha irmã, é Cristo, o morrer é lucro. Não vamos ter medo da morte. Não vamos ter medo de provações. As provações vêm nos fortalecer. As tribulações vêm fortificar a nossa fé. Aqui no mundo tem um ditado que diz assim, quanto pior, melhor, né? É mais ou menos isso. Nós devemos nos alegrar nas tribulações, sabendo que Cristo está no controle, sabendo que nós temos um Deus que nos ampara, que nos acolhe.
E nós chegamos até aqui, meus amados, para concluir que por revelação do Espírito Santo a Tiago, a vida do cristão que realmente é nascido de novo é provada por sua conduta íntegra e perfeita, e em nada deficiente que espelha o seu coração. No final do verso 4 de Tiago 1, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A palavra integridade significa que nós devemos ser um, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja o lugar que nós estejamos. Nós podemos estar aqui no culto, ou nós podemos estar no mundo, ou nós podemos estar num lugar totalmente avesso à palavra de Deus. Nós somos um. Se Cristo é a minha vida, se a minha boca fala do que está cheio o meu coração não muda conforme o lugar que eu estou, não muda conforme as pessoas com quem eu estou convivendo. Pelo menos não deve mudar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, diante das provações, dificuldades, tribulações e aflições, eu quero que você faça agora uma autoanálise. Você apresenta alguma deficiência diante dos problemas? Você apresenta alguma dificuldade de crer? Alguma dificuldade na fé? Alguma dificuldade de se manter firmado na palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. E eu gostaria de ler esse texto, que está em Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente sempre repete o final desse versículo, a boca fala do que está cheio o coração, mas o comecinho dele é muito importante. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O que significa o bem no reino de Deus? O que significa o bem daquele que é nascido de novo, para aquele que é nascido de novo? O que significa fazer o bem aqui neste mundo? Quando a boca fala do que está cheio o coração, esse coração deve estar cheio de Cristo, para que o bem seja Cristo. Para que a direção seja de Cristo, para que o senhorio seja de Cristo, para que o governo seja de Cristo e para que a glória seja de Cristo. Essa deve ser a vida do cristão aqui neste mundo. E para encerrar, meus amados, eu me lembrei da mesma oração que o profeta Abacuque fez lá no capítulo 3, verso 17 a 19. Quando ele, por certo, vivia tribulações, vivia problemas, da mesma forma que Jó passou por problemas. O profeta Abacuque, ele vem nos ensinar em oração. Guarde isso no seu coração, é a palavra de Deus. A oração do profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Que o Senhor seja presente na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje.
que estão nos ouvindo também pela internet. Que o Senhor santifique o seu nome nas nossas vidas. Que o Senhor estabeleça o seu reino da tua casa e na minha casa. Que o Senhor estabeleça o seu poder nas aflições e nas tribulações. Para que em tudo nas nossas vidas o nome de Cristo seja glorificado. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pela palavra. Te agradecemos pelo teu agir nas nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos corrija em todas as nossas deficiências, para que em meio às provações, o nosso coração se alegre, o nosso coração se regozije, e nós possamos ter a alegria de saber que os teus propósitos estão sendo cumpridos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.